Olá, professor César Ferraz, seu professor de História, e hoje Monarquias Nacionais 2, França e Inglaterra. Aí nós vamos ver também Guerra dos 100 Anos e Guerra das Duas Rosas. Vamos lá, primeiro com a monarquia da França, começando com Hugo Capeto, que funda a dinastia capetinga. Hugo Capeto era vassalo de Carlos Magno. Quando o reinado de Carlos Magno desmorona, os filhos dele não têm habilidade para governar, né? O reino são chamados de reis indolentes, uma sucessão de reis sem habilidade, onde os administradores, chamados de mordomos, tomam conta do poder, e Hugo Capeto é um desses, e começa a centralização monárquica. E a gente vê também o rei Filipe Augusto da França disputando territórios com a Inglaterra. Mas quais territórios são esses que Filipe Augusto disputa com a Inglaterra? A Inglaterra sai da ilhazinha dela e conquista territórios ao norte e ao extremo oeste da França. Então Filipe Augusto tem que livrar a França desses invasores ingleses. Outra coisa que Filipe Augusto faz é criar a justiça do rei. Antes era a justiça dos senhores feudais, agora há uma justiça além, uma justiça para se recorrer, que é a justiça do rei, tá? Outra coisa que Filipe Augusto, como rei, faz e enfraquece os senhores feudais é que os servos podiam pagar suas obrigações, suas taxas, seus impostos em moedas. Então eles podiam vender a parte que eles tinham da produção agropecuária e consumir produtos da burguesia, ou seja, é lucro que vai para a burguesia. Outra coisa que Filipe Augusto faz é dar as cartas de franquia aos burgos. Nós já estudamos sobre isso. Os burgos eram cidades dentro dos feudos e tinham que obedecer aos senhores feudais. Com a carta de franquia, Filipe Augusto liberta os burgueses do domínio dos senhores feudais, ou seja, o rei se fortalece, os senhores feudais se enfraquecem. Outra coisa que Filipe Augusto faz é formar um exército nacional, formar um exército francês, ou seja, ele não precisa mais da ajuda dos senhores feudais para entrar em guerra. Então ele não precisa negociar nada com os senhores feudais. A gente tem Luís IX, né? Luís IX ficou conhecido também como São Luís, ele foi canonizado, tá? E ele criou uma série de órgãos dentro da monarquia francesa que deu mais poder ao rei. Ele criou a moeda única, né, a moeda real, então o burguês não precisava ficar trocando de moeda a cada feudo que passava, valia a moeda do rei. Ele ampliou a justiça do rei, passa a ter mais poder, né? Impostos agora têm que ser pagos ao rei, tá? Enfraquecendo os senhores feudais. E outra coisa, se os servos quisessem sair dos domínios dos senhores feudais, era só pagar, ou seja, enfraqueceu ainda mais os senhores feudais, diminuiu a mão de obra dos senhores feudais. A gente tem também o caso de Filipe IV, ou Filipe o Belo, que nós já estudamos antes, né? Foi um dos maiores responsáveis pela centralização monárquica na França, né? Ele simplesmente obrigou a Igreja Católica a pagar impostos, né? A gente sabe que a Igreja Católica era dona de muitos feudos, então ela pagando impostos, Filipe o Belo consegue muitos recursos e ele acaba sendo excomungado pelo Papa, ele sequestra o Papa, muda o papado de Roma para a França, em Avignon, mas enfim, a gente vê que Filipe o Belo ele vai enfraquecendo aqueles elementos que sufocam o poder do rei, os nobres
e a igreja, ok? Então nós paramos aqui a nossa primeira parte e voltamos já já com a segunda parte.